Maria Tereza, você desativou o seu microfone. Olá, caros amigos e amigas, ouvintes da Rádio Fiscar, do programa Cenários Agroecológicos, da Rede Josué de Castro, ouvintes da Web Rádio Agromusical, Estúdio Difusora, lá de São José do Rio Preto, Rádio Comunitária Balalafon, lá de Ingoré, na Guiné-Bissau. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa os professores José Dutra e o professor Jorge Wisch. Também está conosco a Maria Tereza Ramalho. Nós estamos gravando este programa que irá ao ar no domingo. Bem-vindo, professor José Dutra. Jader, muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. É uma satisfação enorme participar do seu programa e ver se nós colaboramos com algumas informações importantes para a nossa sociedade, né? Principalmente essa sociedade mais sofrida, representada pelo pessoal de baixa renda. Obrigado, professor José Dutra. Bem-vindo, professor Jorge Wisch. Boa noite, Jader. Boa noite, José Dutra, Maria Tereza. Olha, vocês me pegaram de surpresa, porque eu não estava esperando essa. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para contribuir aí, né, para o seu programa, viu, Jader? Vamos ver se sai alguma coisa, espremendo um pouco, vamos ver se dá para sair alguma coisa. Mas, de qualquer forma, eu agradeço, né, por estar aqui com vocês, vendo gente boa, gente bonita, gente que está querendo ajudar esse país a crescer, né, a resolver um pouquinho desse problema da desigualdade, né, desse pessoal que sofre, enfim, né, é aquilo que a gente tem boa vontade e quer ajudar. Obrigado, professor Jorge Wisch. Bem-vindo a Maria Tereza também, que está nos dando apoio. É uma alegria estarmos juntos aqui. Bom, pessoal, o tema do nosso programa hoje é o Desenrola. É o Desenrola, esse programa novo que o governo lançou aí para aliviar um pouco a vida financeira, principalmente das pessoas mais humildes, né? Aí, pelo programa, até as pessoas que ganham até 5 salários mínimos, me parece. Isso. Né, professor? E nós gostaríamos de iniciar com uma pergunta ao professor José Dutra. Professor, por que as pessoas se enrolam? Porque se está desenrolando é porque alguém ficou enrolado, né? Teve uma época, né, Maria Tereza, que falava enforcado. Na minha época, fulano está enforcado. Nossa, a gente tinha até medo, né? Quando alguém falava e comentava, aí fulano está enforcado. E agora, professor Zé Dutra, por que as pessoas se envolvem em tantas dívidas? O senhor tem uma noção ou não dá para falar nisso ainda? Não, Jader, dá para falar, sim. Ô, Jader, você vê que esse programa, ele é endereçado para as pessoas que ganham até 5 salários mínimos, o que dá aí R$ 8.105, né? E essas pessoas que estão nessa faixa, evidentemente, têm problema sério de renda. E aí, primeiro, essas pessoas, o que eles não podem deixar de fazer de forma nenhuma é comer, tá certo? E outra, e aluguel. Então, tem que morar e tem que comer. Ora, eles sabem muito bem, se imagina uma pessoa com uma faixa de R$ 8.105 que tem que pagar aluguel, né? E tem outras despesas, e principalmente alimentação, não pode ficar sem alimentação. E aí, o que acontece? O dinheiro vai ficando cada vez mais minguado, tá certo? As pessoas vão fazendo uma ginástica enorme para poder sustentar a família, porque, às vezes, além do casal, marido e mulher têm filhos, vamos dizer, em média, uns 2, e esse pessoal não pode deixar de comer. E aí, o pessoal vai comprando, claro, ele se mete aí no cheque especial, principalmente no cartão de crédito. Quer dizer, os grandes vilões, o cartão de crédito, o crédito pessoal e o cheque especial, né?
Esses são os grandes vilões. Então, na medida que ele vai tomando mais empréstimos, vai também entrando, principalmente no cartão de crédito, ele vai se endividando, e o cartão de crédito cobra uma taxa absurda. Normalmente fala, mas essas taxas que praticamos no Brasil são as maiores do mundo, e são mesmo. E o pior, há décadas. Como você pode imaginar uma família que está no cartão de crédito e que paga uma taxa superior a 10% ao mês? Você sabe que a média dá em torno de 13,7% ao mês. Essa taxa ao mês é maior do que a taxa ao ano da maioria dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, essas famílias, na verdade, são vítimas, né? São vítimas e que agora vem esse plano do governo que vem em boa hora. Eu acho que ele vai fazer um bem terrível para a sociedade brasileira, principalmente essa sociedade representada por pessoas de baixa renda. Obrigado, professor Dutra. Eu gostaria agora de ouvir o professor Jorge Wisch, para saber se, professor Jorge, se o senhor tem alguma pergunta, e se o senhor nota essa diferença, que no passado a gente tinha mais cuidado para assumir dívidas, as famílias parece que eram mais comedidas, não sei, se tem um apelo ao consumo maior nos dias de hoje que leva as pessoas a se endividarem a tal ponto. Obrigado. Olha, Jader, essa é uma questão que está pegando todo mundo, né? Porque não é só, se fosse só a classe baixa, né? Vamos dizer assim, ainda a gente teria essa questão da renda baixa, que seria o principal fator do endividamento das famílias. Mas a gente percebe que hoje que 80% das famílias estão endividadas, ou seja, é gente pobre e gente rica. Nós fizemos uma vez, né, nós participamos uma vez do edital do Banco Central, que queria saber qual a razão do endividamento, né, da população, e nós fizemos aí um focus grupos, né, em vários estados brasileiros, várias capitais, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, né, até Brasília. Nós fizemos um focus grupos para tentar, conversando com as pessoas endividadas, aquelas que já não conseguiam pagar mais as dívidas, e tinha lá gente de todos os tipos, e particularmente gente, né, vamos dizer assim, bem de vida, né, como tinha um general que participou também, um general, né, 4 estrelas, perdão, 3 estrelas, né, que 4 não tem mais, mas que estava muito endividado, e ele tinha um salário altíssimo, era mais de R$80 mil por mês. Então, veja, então a questão não é somente para a classe pobre, tá? É uma questão, né, nacional. Hoje, o Serasa está dizendo aí para a gente, né, quantas, não só pessoas físicas, mas como empresas que estão, né, nesse mesmo perfil de endividamento, não conseguindo pagar as dívidas, e, portanto, a situação realmente está bem, né, complicada do ponto de vista amplo, não só para a classe mais pobre. Mas pensando na classe mais pobre, que a gente estuda, que a gente visita, né, existe o seguinte ponto que, no meu ver, né, é um agravante, não é que é a razão principal, mas é um agravante. Porque a partir do momento que o sujeito tem uma renda baixa, né, ele consome seus produtos, né, diariamente, e o que está acontecendo que nós percebemos? A pessoa que comprava um produto X, sei lá, uma Coca-Cola, por exemplo, ele não está mais comprando a Coca-Cola, ele baixou, né, de nível, está comprando aí uma tubaína da vida. Ele diminuindo, só que o custo, né, em geral subiu. Então, aquilo que ele estava acostumado num patamar de gasto que ainda dava para ele, né, conseguir, vamos dizer, levar a vida sem grandes, né, empréstimos, né, usar cartão de crédito, essas coisas. Mas com, né, vamos dizer assim, essa alta dos preços, né, de menor preço de antes, também começaram a subir por causa da inflação, e hoje está comendo de tal forma que as pessoas já não têm mais para onde socorrer, não tem mais onde ele buscar uma alternativa mais barata.
Então, veja que ele está sendo forçado, né, a gastar um dinheiro que ele realmente não tem, porque os salários, essas coisas não aumentaram, né, de forma significativa, de tal forma que ele é obrigado a buscar novos, né, novos recursos. Numa pesquisa recente que foi feita, a grande maioria das pessoas que foram entrevistadas tinha que procurar um segundo emprego para poder, né, isso falando das pessoas que já estavam empregadas e das pessoas aposentadas que estavam procurando alternativa, porque a renda já não estava dando mais para... Então, aonde que o sujeito vai buscar, né, vamos dizer, condições de sobrevivência hoje? Né? É fazendo dívidas, é ele empurrando com a barriga, enfim, dando um jeito, mas chega num ponto, né, que fica difícil de você, né, empresta de parente, empresta disso, empresta daquilo, mas fica difícil, né? Então é preciso que, né, haja um entendimento um pouquinho mais profundo, né, do que fazer. Ou seja, não é só uma questão da educação financeira, como muita gente fala, é preciso ter condição de infraestrutura, né, que isso só pode ser dado pelos governos, pelos empresários, né, para que a gente possa ter minimamente um alívio até passar essa crise, né? Mas como a gente vê que, eu estava vendo ainda hoje, né, que a própria taxa Selic vai, né, estão pensando em aumentar novamente, você vê que nós estamos aí num círculo vicioso que é difícil de sair, né? Portanto, a gente vê que se não houver, de fato, né, um interesse político, né, e aí né, dos governos, etc., para, vamos dizer assim, botar gente para estudar, para analisar, para entender, e aí sim criar medidas, né, de políticas públicas mais adequadas para abranger essa população toda, porque, de fato, a situação não está boa. Viu? É isso que eu posso falar agora, viu, Jada? Obrigado, professor Jorge. O senhor lembrou bem. Hoje o foco do nosso programa são as pessoas físicas, mas o senhor bem lembrou que tem as empresas, tem as pessoas que ganham acima de 8 mil, tem as dívidas rural, que também, o endividamento rural, né? Que é a coisa FIES. o FIES, né? Professor Dutra, e o que o senhor achou dessa tábua de salvação aí que foi lançada pelo governo? Viu, professor Jorge? Parece que já teve impacto até na intenção de votação nas eleições. Mas vamos ver ouvir o professor Dutra. O que ele achou do novo Desenrola ou do Desenrola 2? Professor Dutra. Ora, Janda e amigos, essa medida eu acho que vem em boa hora. É uma dívida que se tinha com a sociedade, principalmente com essa classe de menor renda, porque não podemos esquecer que toda vez que uma pessoa de mais de baixa renda ela entra com pedido de empréstimo, por exemplo, crédito pessoal, ela normalmente vai pagar taxas das maiores. Tá certo? E outra, e quando ela aplica dinheiro, se é que uma pequena parte ainda aplica, o que ela vai conseguir são as menores taxas de rentabilidade. Então, ela é duplamente prejudicada, e essa medida, no meu entendimento, ela é oportuna e vem fazer justiça, porque justamente desse pessoal de renda mais baixa, é que foi tirado uma boa parte por conta de juros. E esses juros elevados, eles são altos há muitos anos, há décadas e décadas, né? Então, essa classe vem sendo sacrificada financeiramente. Então, essa medida do governo, do Desenrola, agora 2.0, mas o Desenrola Brasil, ela vem em boa hora, e vem para ajudar esse pessoal. E você observa que o Brasil ele caminhou relativamente bem. Nós tivemos recentemente o anúncio por parte do governo de que nós subimos naquela escala daqueles indicadores do IDH, né? E que nós atingimos o topo. Quer dizer, acima é um índice que, quanto mais próximo de melhor está o país. E o Brasil ficou acima de 0,8. Então, ele melhorou a sua avaliação no IDH. O Brasil tem muitos recursos. Agora, nós precisamos realmente cuidar disso. Muita gente critica
por exemplo, o governo por adotar medidas que protegem o pessoal de baixa renda, né? O que não faz sentido, sabe por quê? Porque o custo-benefício dessas medidas todas ele é muito favorável. Você tem valores que são valores nominais representativos, mas em função dessas medidas, nós vamos ter algumas reviravoltas no mercado que vai favorecer muito, porque nós vamos cuidar aí do valor, do ganho real que essas medidas vão trazer. Você vê que todo esse pessoal, e são milhões, você falou, o Jorge falou perto aí de 80% de endividados, se fala muito de 75%, 80%, mas você vê, é muita gente endividada, e se parte desse pessoal voltar para o mercado de consumo, para o mercado de crédito, vai ser muito positivo para a economia brasileira de um modo geral. Professor Dutra, tem prazo para acabar. É uma medida provisória, ela tem uma validade, parece que de 90 dias. O que o senhor diria para quem ainda está indeciso se vai ao banco e faz e adere ao programa ou não? O senhor tem um exemplo prático? Por exemplo, se a pessoa está devendo R$ 1.000 há tanto tempo, a dívida dela vai cair? Obrigado. Olha, você vê o seguinte, o desconto que foi contratado nesse plano, contratado com os bancos, varia de 30% até 90%. Então, por exemplo, vamos pegar o pior dos créditos que tem mais sacrificado a população brasileira, que é o cartão de crédito. O desconto vai de 40% até 90%, enquanto que o crédito pessoal parcelado ele vai de 30% a 80%. Então, você vê, parece que a média dos descontos vai ser em torno de 65%. E com um detalhe importante, então você vê, imagina que uma pessoa esteja devendo o equivalente vamos ver, R$ 10.000. Se ele tem um desconto de 65% na média, ele passa a dever 3.500. Com um detalhe importante, esse 3.500 ele vai ser financiado em até 48 parcelas iguais a uma taxa de juros muito convidativa de 1,99. Ou seja, ele que paga no cartão de crédito alguma coisa parecida com 10% ou mais e chega na média a mais de 13%, vai pagar 1,99. E outra, a dívida caiu de 100 para 35, reduziu 65%. E ele vai pagar em prestações até 48. E nós fizemos um cálculo aqui, eu acho que é importante mencionar isso. Você sabe que o mercado financeiro brasileiro é extremamente complicado. Talvez seja um dos mais complicados do mundo. E aí eu tenho feito alguma pesquisa que mostra claramente isso. O que eles fizeram? Agora está muito simples. Com uma tabelinha ou com uma calculadora financeira no Brasil, a calculadora mais popular é a HP12C. O que ele faz? Se ele quer saber quanto que ele vai pagar por exemplo, vamos imaginar que a dívida dele agora é de 1.000, ele só deve 1.000. Esse 1.000 vai ser financiado em 48 parcelas. De quanto eu fiz? Deixa eu só pegar um cálculo aqui, só para você ver. R$ 1.000 em 48 parcelas, ele vai pagar R$ 65,07 por mês. E ele, que essa dívida dele, custaria de juros, R$ 1.000, custaria mais ou menos 137 todo mês, só a título de juros.
E esses juros, claro, iam se incorporando ao saldo devedor, é juro sobre juro, e o certo é juro sobre juro mesmo. Tem muita gente que critica juros compostos. Não, o mundo inteiro pratica juros compostos. Não tem jeito. O problema não é esse. O nosso problema é o tamanho da taxa de juros, que é fora dos padrões e que nós precisamos melhorar. Então, eu acho que essa medida vem beneficiar e muito. E eu acho que todos aqueles que estão endividados de alguma forma devem seguramente entrar nesse plano, porque ele veio para melhorar a vida. E outro detalhe, ainda tem um outro recurso. Se o cidadão tem fundo de garantia por tempo de serviço, e boa parte do trabalhador tem, o que ele pode? Ele ainda pode usar 12% do saldo do fundo de garantia por tempo de serviço para liquidar a dívida. E ele vai liquidar que dívida? A dívida com desconto, claro. Então, eu acho que veio em boa hora e uma pessoa endividada não pode deixar de entrar. Ainda mais se ele tem uma renda de até R$ 8.105. Obrigado, professor Dutra. E, professor Jorge, depois não pode fazer outra dívida, né? Porque se voltar a compulsão e as pessoas voltar a se endividar de novo, aí fica ruim, porque não é difícil ter de novo um novo desenrola, né? Isso está acontecendo nessa época, né, professor? E tem algumas coisas, Jade, que é preciso dizer em relação a esses programas, tá? Ou seja, o programa vai ajudar quem está endividado, mas, de alguma forma, vai aprender a lição, ou aprendeu a lição, de não se endividar novamente. Então, são duas coisas que eu gostaria de colocar em relação a esse ponto. Eu acho que hoje o endividamento já se tornou uma doença para o Brasil. Ou seja, qualquer coisa, ou seja, é uma doença que está afetando a maioria da população brasileira. Não é uma questão simplesmente de alguns grupos, né, alguns segmentos que estão, né, não, assim, já infectou a maioria da população brasileira. Então, tem que ser tratado como uma doença. Só que a doença não pode ser curada apenas com medicamentos sem olhar para a causa, né? Para as causas. Então, é preciso que o governo comece a tratar dessa questão de uma comunicação pública para tratar do endividamento como uma questão educativa. Ou seja, como é que a gente dá não só o remédio, né, não só o peixe para matar a fome, mas também ensinar a população a pescar para não voltar a se endividar novamente, porque isso aí é que nem as dietas, né? A gente sabe disso. O sujeito se livra aí, vamos dizer assim, momentaneamente do excesso de peso, e o que acontece depois? Abandona a dieta e volta, daí a pouco está do mesmo tamanho, né? Até maior do que antes. Se você não aprender com o evento, ou seja, eu fiquei endividado, gente, agora eu tenho que tomar todas as medidas, cuidados para não endividar de novo. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer, porque as pessoas não sabem bem, elas não têm já internalizada como esse processo acontece. Ela, assim, quando ela vê, ela já está endividada de novo. Então, veja... Professor Luiz, só para falar um pouco nesse ponto, o pessoal falou muito das bets, dos jogos de azar e dos agiotas também, que as pessoas mais simples também começam a ter dívida com jogos e com agiotagem, né? Sim, porque é um desespero de causa, né? Ou seja, as pessoas já entraram vamos dizer, num estado de ânimo, e como elas não veem saída, sobra jogos, sobra loterias, sobra bets, né, com uma oportunidade de, né, olha, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou jogar. A gente via muito isso aí entre os idosos na loteria. Ou seja, como o cara já está aposentado, já a aposentadoria está minguando, então ele vai toda semana jogar, né, compra um bilhete da loteria, joga na Mega Sena, na expectativa de ter uma renda que possa suprir, né, as agruras dele. O Betis é o mesmo processo, só que como o Betis tem uma divulgação intensa e é muito fácil de fazer, e agora vem digitalmente, isso pegou a juventude também. Então, essa meninada toda que não vê muita perspectiva de vida, que não teve uma educação boa, né, formal, uma educação, né, que visa, de fato, o aprendizado de como lidar com a vida, o que ela faz? Ela quer a facilidade, por isso que existe trombadinha, existe o pessoal que rouba, né, porque é uma forma de
ganhar dinheiro mais rápido, mais fácil, sem precisar estudar, sem precisar enfrentar a dureza da vida, né? Então, tanto o Betis quanto, né, essas outras condições de jogos, etc., são as tentativas, né, da pessoa sair daquela condição de extrema dureza, de dificuldade. Então, veja, é uma saída, só que é uma saída triste, né? Por quê? Porque sabe o que acontece com quem vicia, né? Com quem que a chance né, de você ter um retorno financeiro por parte desses jogos é mínima. Então, a gente sabe que piora a condição. Por isso que tem todo, né, esse processo aí que nós estamos vivendo, ao mesmo tempo, é quase que uma tempestade, quase que perfeita, né, juntando coisas. Então, a pessoa ganhando pouco, a pessoa tendo condições né, de participar desses jogos eletrônicos, né, dos bets, etc. A questão aí, vamos dizer assim, da falta de uma expectativa, porque antes, pelo menos né, da minha geração e algumas gerações passadas, a gente tinha aí, vamos dizer assim, alguma expectativa de fazer alguma coisa grande, né? De fazer alguma coisa pela pátria, sabe? Tinha aquele sonho, né? A gente tinha alguma coisa, não, eu tenho que sair de casa para construir uma família, etc. Hoje, nós não vemos mais isso aí como uma expectativa dessa juventude. Então, o que eles esperam da vida? Eles não esperam muita coisa. Então, o que acontece? Eles vão tentar ficar ricos, por quê? Porque tem um monte de estímulos, seja pela propaganda, né, pelas mídias sociais, etc., que só publica coisas, né, boas e maravilhosas que todo mundo pode ter, e a pessoa não tem. E aí, como é que ele faz para, né, vencer essa barreira, esse abismo? É através de jogos, né, através de roubo, através né, de atos não lícitos, que é uma forma de ganhar dinheiro muito rapidamente. Então, veja que nós estamos aqui vivendo uma época, né, de extremas, vamos dizer, confusão, e que pouca gente sabe realmente o que fazer. Agora, uma coisa que eu vejo é o seguinte: se não houver vamos dizer assim, um processo de comunicação e educativo, né, que vai educando as pessoas, né, para o que deve, o que não deve ser feito, do ponto de vista de ter um futuro mais ou menos razoável, né, uma expectativa boa de vida, é complicado lidar. Porque se você falar para esse jovem que joga nos bets da vida aí, aparecendo com os artistas, jogadores de futebol, fazendo, né, as propagandas, é claro que eles vão, né? Eu vou ganhar dinheiro fácil com isso aqui. Então, é muito difícil de lidar com esse público sem conhecimento das raízes do problema, sem dar né, condições deles se educarem, né, para poder se defender. Porque, né, fora disso, as medidas são muito paliativas, é tipo sanfona, né? Como as dietas são. Faz efeito, daí a pouco deixa de fazer efeito, volta, efeito sanfona, e vai e volta. Ô Jader, você me permite só complementando as informações do professor Jorge, no plano eles tiveram o cuidado de estabelecer o seguinte: ao aderir ao plano Desenrola Brasil, automaticamente o CPF fica bloqueado para jogos do Betis durante 12 meses. Quer dizer, durante um ano, ele não poderá mais usar o CPF para jogar no Betis. E foi uma medida muito boa, porque isso que o Jorge colocou é muito importante. A pessoa, quanto pior for a situação em que ele esteja, mais ele vai confiar ou vai esperar ganhar um jogo de loteria, tipo Betis, ou loteria esportiva, Mega Sena, enfim, tá certo? Então, é preciso ter esse tipo de cuidado, e que eu acho que foi uma boa medida. Era isso que eu ia perguntar, professor Dutra. Me parece que estão pensando também na renegociação da dívida rural. Há alguns entraves, algumas travas também. Por exemplo, porque há uma marcação na operação de crédito, né? Ou o cliente daquele banco, o banco marca aquele cliente, aquele CPF, e tem alguma forma para evitar que se tome novamente e o limite de crédito dele não fique dobrado, não dobre o limite de crédito pelo valor da dívida, não é? Me parece que tem alguma coisa nesse sentido. Segundo o ministro da Fazenda, professor Dutra, cerca de 6 milhões de famílias já aderiram ao programa. Ele começou faz cerca de 30 dias e deve durar aí mais 2 meses, né? A expectativa é que haja um mutirão
maior ainda para que mais pessoas façam essa adesão. O senhor vê essa perspectiva de uma corrida aos bancos para repactuação? Vai acontecer, Jader. Vai acontecer porque nós, no início de qualquer tipo de plano, há uma certa dúvida sobre a eficácia do plano, se vai dar certo ou não vai, se não seria mais uma pegadinha, já que a credibilidade da população em relação às medidas do governo, realmente essa credibilidade ela é muito baixa. Então, na medida que as pessoas vão percebendo que colegas, amigos vão entrando, isso é um grande incentivo para ele entrar também no plano. E outra coisa, como colocou o Jorge, é necessário um trabalho de educação. Porque se nós não tivermos um trabalho de educação, muita gente vai entrar e na hora que ele entra, ele fala, bom, agora eu fui beneficiado com essa medida, mas eu vou me endividar no momento seguinte, porque daqui a pouco, eu estando endividado e a sociedade como um todo mais endividada, eles vão reproduzir um plano parecido com esse. Então, é preciso uma educação no sentido de que as pessoas tenham realmente responsabilidade e que assumam as suas compras, as suas dívidas, mas com responsabilidade, né? Fazendo as contas, e a educação financeira aí poderia ajudar muito, né? Então, eu acho que tem tudo para dar certo, mas essa observação é importantíssima. É necessário um trabalho paralelo de educação da população como um todo. Eu acho que vai dar certo. Professor Dutra, o senhor tinha comentado também que é um bom negócio para os bancos esse desenrola, né? Porque muitas operações de crédito, os bancos ou dão como perdidas ou precisam fazer aquele provisionamento até de 100% da operação nos seus balanços, né? Quer dizer, os bancos também podem sair ganhando com esse programa? Não, eu acho que os bancos vão ser beneficiados com isso. E dá para explicar. Você sabe que era muito comum, até a existência desse plano, o cidadão fazer o seguinte: ele está devendo, digamos que ele está devendo o equivalente a 10 mil. Depois de alguns anos, o banco, sabendo que ele não vai receber, ou que dificilmente receberia, o banco estava sempre disposto a conceder um desconto, e um desconto do tipo, olha, você deve 10 mil, paga 1.000, está tudo certo. Então, isso já existia. Então, o que acontece? Na medida que a dívida fica mais tempo no banco, o banco vai jogando isso para lucros e perdas, ou seja, ele joga para lucros e perdas. Em função disso, ele vai pagar menos imposto de renda no total, né? Então, isso já existia. E outra, o banco sabe que boa parte dessas dívidas ele não receberia. Ele não receberia. Então, vem um plano em que concede um senhor desconto, tá certo? Mas esse desconto, esse valor que ele vai receber com desconto, não é muito diferente daquilo que ele receberia se não houvesse o plano, esse plano do governo. Eu acho que vai ficar. Os bancos não vão perder com isso e, na verdade, vão acabar lucrando, porque você vai ter uma incorporação ao mercado financeiro, como nós falamos, né? E o mercado de crédito vai ter um crescimento, porque muitas pessoas vão voltar à ativa, né? Tendo já liquidado suas dívidas anteriores. Aí precisa só esse cuidado que nós falamos e que o Jorge levantou bem, que é da pessoa não se endividar novamente da mesma forma que fez antes. Agora, como nós estamos sabendo também que parte da culpa cabe às instituições financeiras e cabe também ao Banco Central, o Banco Central sempre assistiu de camarote tudo isso. Nós assistimos o quê? Você
Aquele negócio do cartão de crédito. Como que nós podemos admitir um cartão de crédito com uma taxa de juros do tipo 13% ao mês? Tá certo? Não tem sentido. Como que nós podemos admitir que um cheque especial tem uma taxa que foi estabelecida, uma taxa limite, né, de 5%? O que está tudo? O que fez todo mundo? Não, na verdade, não, um banco para um determinado cliente não estabeleceu uma taxa de 3%, ele estabelecia sempre teto, ou seja, 5% no cheque especial. Então, há um abuso de muitos e muitos anos que, na verdade, a sociedade simplesmente aceitou. E é engraçado, todo mundo assiste isso, vê isso de uma forma assim contemplativa, como se fosse algo absolutamente natural. E não é natural isso. Não é. A gente tem alguns programas no Brasil, se me permite, muito rápido colocando, o Brasil talvez seja o único país do planeta Terra que oferece um crédito, oferece anuncia a venda de uma geladeira, de uma televisão, em até 24 prestações sem juros. Quer dizer, é como se o cara acreditar num negócio desse. Isso é um absurdo, não existe isso no mundo. Você poderia admitir, por exemplo, uma pessoa tem um sítio e quer vender. Ele pede 300 mil no sítio, mas ele começa a perceber a dificuldade. 300 mil à vista. Aí me aparece um cidadão e fala, olha, eu pago até os 300 mil, mas à vista não. Eu quero pagar em 3. O cara vai aceitar. Sabe por que ele vai aceitar? Ele só tem aquele sítio. Agora, você tem uma geladeira que você vai vender para milhares de pessoas, você tem milhares de produtos na loja e você vai vender em 24 prestações sem juros? Isso não existe. Então, e é gozado. Parece que as lojas, principalmente, sabem disso. Tanto é verdade, se você for pagar à vista, eles vão te dar um desconto. Mas durante muitos anos nesse Brasil, especialmente no comércio, até 5 prestações sem juros, não se dava nenhum tipo de desconto para pagamento à vista. Ou você paga, por exemplo, 500, ou você paga os 500 à vista, ou 5 de 100. Ou 5 de 100. Porque a ideia era fixar um entendimento de que o preço é esse, é de 500 em 5 vezes. E à vista é o mesmo preço. Não pode, não tem sentido. Nós precisamos mudar um pouco os costumes, e aí nós precisamos apelar para as entidades que representam as instituições financeiras, tá certo? Nós temos que colocar isso nos devidos lugares. Não faz sentido isso que a gente tem no Brasil. O professor Jorge, eu não sei se, pegando esse gancho que o professor Dutra nos deu, se o senhor já foi numa farmácia e oferecer um cartão de crédito, num supermercado e oferecer um cartão de crédito, e por aí afora, pôs gasolina, cartão de crédito, uma tal de fidelidade que vem um cartãozinho junto, né? E aquilo também tem custo, né? Além de estimular a comprar mais, né? As lojas do shopping, cada loja tem um cartão de crédito a oferecer e que dizem também que não tem custo, que o custo é baixinho. É uma armadilha para o endividamento também, né, professor Jorge? Com certeza, viu, Jader? A engenharia do marketing, né? Ou seja, aquilo que o pessoal, os marqueteiros, das publicidades estão fazendo para enganar o consumidor e fazê-los consumir, isso impera na nossa vida como um todo. Quando você liga uma TV, você vai assistir um filme, não importa, está cheio de propaganda, está cheio de... E o pessoal hoje já não se fixa mais no produto em si, né? Se fixa em outras coisas, em sonhos, né? Em desejos, realizações, etc. Então, existe uma engenharia aí, né? Vamos dizer assim, que o pessoal já desenvolveu para enganar o consumidor e fazê-lo pensar que ele está levando vantagem se ele aderir àquele produto, àquela marca e assim por diante. Então, a gente já vem, né, dentro desse processo há muito tempo atrás. E por que não os bancos? Né? E por que não? Porque todo esse sistema financeiro, eles estão em busca do dinheiro. Mas de onde sai o dinheiro? Sai do consumidor. Ou seja, é o consumidor que está pagando tudo, não tem outra fonte de coisa a não ser o consumidor, né?
Por isso que a gente vê essas questões financeiras, questão dos fundos de investimento, etc. Mas, no fundo, quem está pagando mesmo é o cliente, é o consumidor, é quem consome. Então, por mais que o pessoal fale, não, o cara só vive de capital, mas de onde surge aquele capital? É da troca de produtos por dinheiro. Então, não tem outra forma de fazer isso aí, porque todo o restante é um negócio meio ilusório, né? Por isso que tem uma empresa que vale 200 bilhões de dólares, né, acontece alguma coisa, ela cai, né? Eu me lembro que em 2008, que foi a primeira vez na história que os bancos brasileiros tinham um capital maior do que os bancos americanos, né? Porque houve uma queda tão grande. Mas como é que pode, né? Se você pensa, por exemplo, numa Caterpillar, né? Uma Caterpillar tem um maquinário, né? Tem a Vale do Rio Doce tem equipamento, de tal forma que, se ele tiver uma desvalorização, né, tem um capital ali, robusto, um capital, um material que dá alguma garantia que aquele produto existe. Mas nessas fintechs da vida, né, desse mercado financeiro, não, é tudo ilusório, né? Então, é um faz de conta. E esse faz de conta, eles jogam em cima do consumidor. Porque, afinal de contas, como nós estamos, quanto menos preparado é o consumidor, é o cliente, mais ele é facilmente enganado, né? Então, por exemplo, por que uma empresa, seja lá qual delas, ela pega o cartão de crédito para oferecer para os seus clientes? Porque existe um conluio, né? Existe uma cadeia que vem desde o banco, né, oferecendo as suas vantagens para os seus clientes que vendem, né, esses produtos, que se ele fidelizar o cliente, né, não é tanto, vamos dizer assim, aquela compra em si, mas é a fidelização, ou seja, é como que ele mantém o cliente cativo, né, ali visitando sempre. Por isso que essa questão da prestação, viu, doutor, você é testemunha disso, né? A questão da prestação não era tanto para, né, vamos dizer assim, para você ter uma compra, você pagar mais barato, você poder fazer a compra. Era questão de você ir na loja, né, todo mês para pagar. Aí você indo na loja, você vai comprar outras coisas. Então, veja, essa coisa toda já existe há muito tempo e essa engenharia avançou muito. Hoje nós estamos sendo enganados. Por exemplo, um tempo atrás, eu estava assistindo um vídeo, né, de um filme. No meio do filme tem uns flashes. Aqueles flashes são aqueles fotogramas que eles colocam no meio do filme, que mostra lá uma Coca-Cola, que mostra lá uma cerveja, uma bebida, que você, sem querer, você quase não percebe que você está sendo eliciado, né, para tomar aquela bebida sem perceber. Então, a coisa é muito hoje, a engenharia, né, do marketing avançou muito, e cada vez mais, por quê? Precisa vender, né? E para vender precisa enganar o consumidor, porque ele não compra, né? Agora, por isso, esse é um fator importante, viu, Jader? Por causa do seguinte, né? Por que uma pessoa que ganha lá X, né, um saláriozinho minguado, ele só tem dinheiro para comprar o básico do básico para poder sobreviver. Mas, de repente, ele tira o dinheiro para dar ele inventa uma desculpa, né, para poder comprar uma televisão nova, uma geladeira nova, etc., que ele não precisava, mas ele foi induzido pelas propagandas a fazer isso. Então, ele se endivida novamente, sem, né, ter uma noção muito clara do que ele está fazendo, só porque justifica na visão dele, por causa das propagandas todas, né, psicologicamente ele já foi induzido, e aí dificilmente tira da cabeça dele, né, aquela compra. E isso acontece principalmente com as mulheres, tá? As mulheres são mais suscetíveis a esse tipo de propaganda. Então, por isso que a publicidade de roupa, de sapato, de coisas estão sempre aí batendo, principalmente hoje pelas redes sociais, pelos influenciadores, né? Para mostrar coisas novas, novidades, e aí o sujeito gasta o seu dinheirinho minguado em coisas que ele não precisaria, né? E aí não sobra para pagar as dívidas depois. Então, veja, tudo isso aí está interligado, não é uma coisa só. Por isso que, se não houver uma educação, né, adequada para alertar o pessoal de todas as armadilhas que nós vivemos hoje, né, vai ficar difícil de você ter medidas que resolvam, de fato, esses problemas do endividamento, né? E, professor Jorge, bem lembrado, está vindo mais uma armadilha aí. A televisão agora, que eu vi propaganda ontem, vai ser a TV 3.0, ela permite a interação do tele. Então, vai aparecer lá um QR Code numa camisa,
num móvel, Sim. num carro, e você pode apontar o celular e comprar aquele produto. Então, há uma interação entre TV aberta e o mercado de compras. Passando agora para o professor Dutra, e no supermercado, professor Dutra, às vezes parcela a compra do mês, né? Num cartão de crédito do próprio supermercado. Essa é outra armadilha que a gente tem, né? Talvez o Pix seja uma ferramenta contra, porque o Pix é o pagamento à vista, sem custo, sem transação. Por isso, talvez que as bandeiras de bancos internacionais aí tenham se irritado tanto com o nosso Pix, que, se passar a questão do Banco Central, vai entrar na Constituição Federal como um sistema de pagamento público gravado na Constituição. É a proposta que está circulando aí hoje, né? Né, professor? Nós estamos caminhando para os últimos 10 minutos do programa, professor. Vamos ouvi-lo. O Jader, realmente essa sua colocação é muito, muito, muito legal, sabe? Que as pessoas acreditam, e você tem, né? Nós estamos aqui às vésperas do início da Copa do Mundo, e a divulgação na televisão, a propaganda sobre a Copa, né, é impressionante. Então, o que você tem? Você tem os nossos grandes heróis, os jogadores de futebol, né? Boa parte deles usando, claro, da força, da popularidade, da admiração que se tem por eles, fazem propaganda dos jogos de bet. E aí eu me lembro que o Pelé não fazia, por exemplo, propaganda de bebida alcoólica, mas eles fazem. Mas é engraçado, e são jogadores que a gente admira até com relação ao procedimento pessoal, com o comportamento pessoal, e eles fazem propaganda do Betis, né? Um monte faz isso. E isso, claro, vai incentivando mais as pessoas para compras, de um modo geral, né? Muito bem. E outra coisa, eu queria até aproveitar, dentro desses poucos minutos aí que eu vou falar, nós temos 10 pela frente, né? Que é o seguinte, eu viajei muito pouco para o exterior, mas há 2 anos eu viajei, eu fui para a França, Portugal, Espanha, né? E um detalhe importante, eu me lembro das compras que eu ia fazer em farmácia. Na farmácia, se é um medicamento, precisa receita. Mas é o seguinte, o preço é único. Não tem esse negócio de aqui você vai comprar um determinado produto, ele já pergunta o CPF. Daqui a pouco ele pergunta se você, por exemplo, quer fazer em prestações ou não, né? E aí ele vai levar em conta, né, além do CPF, você vai comprar uma caixa. Melhor, um exemplo prático, né? Você vai comprar uma caixa de medicamento. Comprando uma, você tem um desconto. Digamos 10%. Se você leva 2, o aumento já vai para mais de 20%. E se você leva 3 caixas, eu tenho experiência com um medicamento de pressão, o desconto chega a 47%. Não faz sentido. Nos outros países, ninguém te pergunta nada, tem um preço único e acabou, né? Então, nós precisamos moralizar isso. Está muito ruim. Quer dizer, você vai conseguir uma série de descontos, vai perguntar o seu CPF, né? Vai perguntar para que time de futebol se você torce, né? Se você torce para o Corinthians, o desconto pode ser maior. Não faz sentido um negócio desse. Nós precisamos reeducar, racionalizar as coisas nesse país. E depende de nós, claro, e nós temos que bater nessa tecla. Eu já não sei se eu respondi a sua colocação. Obrigado, professor Dutra. Sim, em relação aos alimentos, como é que o senhor vê a compra de alimentos a prazo, por exemplo, ou fracionado? Pareceu terrível, sabe? Chegou um tempo, não existia isso. Aí você ia ao supermercado, você poderia pagar, por exemplo, em 3 vezes. Então, você paga. Como que você vai pagar em 3 vezes? Vai ser mais caro para você, porque
você compra por mês, a compra deste mês. No mês que vem, você vai ter que fazer a mesma compra. Ora, se você pagar algum acréscimo, ao invés de pagar à vista, que você teria um desconto, você vai pagar em 3, né? O que acontece? Isso entra em regime. Faça de conta que os alimentos não sofreram nenhum acréscimo, né? Todo mês o mesmo preço. Ora, você vai pagar mais caro, porque você vai pagar em 3 e ele colocou um acréscimo. Não tem sentido, porque você se alimenta todo dia e, basicamente, em todos os meses, você efetiva o mesmo volume de compra. Você compra as mesmas coisas. Tá certo que você vai precisar comprar novamente o arroz, o feijão, a batatinha, o óleo. Você vai parcelar em 3 vezes, pagar mais caro. Não tem sentido isso. Agora, quando você vai comprar um televisor, uma geladeira, o preço é mais alto. O parcelamento te ajuda, porque te permite comprar aquele aparelho que você tanto sonha, que você quer ter hoje contigo, aí você vai pagar juros, mas tudo bem. E aí, esses juros, ele se reflete o quê? Ele é, digamos assim, ele é compensado pelo contentamento, pela satisfação de ter aquele bem hoje e não esperar, por exemplo, para comprar daqui a um ano, economizando todo mês. Obrigado, professor Dutra. Professor Jorge, as suas considerações finais. Gostaríamos de ouvi-lo. Bom, é sempre muito salutar a gente participar, vamos dizer assim, de um programa que possa, né, conversar um pouquinho aí com os ouvintes, né, e transmitir alguma coisa, porque eu acho que, apesar da gente ter algum conhecimento, né, mas para a gente pode não ser grande coisa, mas para muita gente que está nos ouvindo pode ser, né, pode ajudar. Então, é importante. Eu queria só falar uma palavrinha em relação a isso que o doutor falou, né? Porque é o seguinte, o que faz, né, o consumidor pensar que, ou seja, o que vale é só o quanto que ele vai pagar naquele mês, né? Não importa se é 10, 20, mas se eu posso pagar nesse mês. Isso mostra, vamos dizer assim, o tamanho, vamos dizer assim, da janela de previsão que o sujeito tem na cabeça, né? Ele não consegue planejar que daqui a 3 meses, por exemplo, tudo aquilo que ele conseguiu de economia, ele vai voltar a pagar novamente. Ele só empurrou para a barriga para frente, né? Ou seja, é uma matemática que não se sustenta. Mas para o cara que está aí, vamos dizer assim, que nunca parou para pensar nisso, aquilo é legal, eu vou pagar menos hoje, né? E, portanto, ele vai se endividando mais e quando vê, ele está atolado de dívida, né? Ele pensa que ele não é capaz de ver que de pouquinho em pouquinho, como antigamente a gente falava, né, que a galinha enche o papo de grão em grão, né? Ou seja, mas que de pouquinho em pouquinho você, né, vai formar uma dívida imensa que você não vai conseguir pagar depois. Portanto, esse programa, por exemplo, Desenrola aí, né, que é um programa bacana, legal, etc., mas se ele não vier né, de um trabalho de conscientização do consumidor, que não adianta ele apenas, né, saldar a dívida agora, ter mais um tempo para pagar, se ele não mudar de hábito, se ele não mudar de jeito, de comportamento, porque se o que ele levou ele a ficar endividado foi o comportamento dele. Não foi só porque, né, as condições do planeta mudaram, também mudaram, mas o que está fazendo realmente ele ficar endividado é o comportamento dele, de querer, né, comprar as coisas que às vezes ele não pode, de não tomar os devidos cuidados, fazer as contas, assim por diante. Então, é uma coisa que precisa ser educada, é preciso mostrar para ele que aquele comportamento que ele exercia até o momento da dívida, ele precisa, né, devagarzinho, né, tirar aquele modo de comportamento para fazer com que ele possa, aí sim, ter uma vida melhor futuramente. Se não houver essa conscientização, é um apagar de incêndio. Apaga o incêndio aqui, daqui a pouco o fogo começa de novo, aí tem que correr atrás, porque lembra que eu comentei que nós fizemos um trabalho para o Banco Central para ver endividamento aí de pessoas? Nós também fizemos um trabalho para o Serasa daqui, né, que o Serasa teve um feirão uma vez para, né, para perdão da dívida, aqui em São Carlos. Né? Nós fizemos uma pesquisa, né, com uma centena de pessoas que foram lá. Fizemos uma pesquisa para saber por que eles ficavam endividados, né, por que eles estavam naquela situação. Então, nós levantamos isso, depois nós fizemos um relatório e entregamos para o Serasa, inclusive.
Mas muita gente falou que já tinha participado de dívida, de perdão de dívidas antes, que estava novamente na mesma situação. Ou seja, o cara tem a dívida perdoada, aí ele volta a fazer dívida novamente. Então, ou seja, o que adiantou esse tipo de ação? Então, veja que isso aí não é uma coisa legal se não houver um trabalho de conscientização, né, de educação, para que as pessoas, de fato, possam, né, cuidar da sua vida de uma melhor forma. Né? Tereza, Maria Tereza. O brasileiro não falou quase nada, ou não falou nada. Fique à vontade, Maria Tereza. É muito agradável ouvi-los e aprender com os senhores. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Mas, Tereza, essa fala do professor Jorge Wisch lembrou que a prefeitura vem, o pessoal às vezes corta um galho de árvore e joga no jardim da prefeitura, jardim público. A prefeitura vem com o caminhão, tira. Dali, dá uma voltinha, vem alguém e coloca lixo de novo no jardim e vai fazendo aquela montanha de lixo. É a mesma coisa, né? Uma simbologia, né? Sim, sim. Quanto é importante viver uma experiência, mesmo que ela seja difícil, aprender com ela e tentar fazer um novo caminho. É isso que nós esperamos de nossos ouvintes, das pessoas que puderam estar conosco neste programa. Muito obrigada. Tereza, você falando, eu me lembrei, tem gente que só compra com dinheiro vivo também, né? Às vezes eu vou na padaria e eu me surpreendo, a pessoa abre a carteira, ou no supermercado, abre a carteira, fala, não, eu vou comprar, e dá até as moedinhas ali, não, eu vim comprar isto e vou pagar com o dinheiro que eu tenho na carteira. Né? Pouca gente faz isso, mas tem. Né? O Jader, eu só me lembrei de um caso uma vez, como eu participava de um programa sobre endividamento, né? E tem uma pessoa, uma senhora, que falou, professor, nós conversamos por telefone, professor, eu estava muito endividada e meu marido ficou sabendo, né? E o que ele fez? Ele vendeu o carro dele para pagar a minha dívida. Professor, agora acontece o seguinte, depois de algum tempo, eu estou totalmente endividada novamente. O que o senhor acha que eu deveria fazer? Eu acho que eu deveria dizer para ela, olha, aguarde o divórcio, caramba. Tá certo? Porque não é possível um negócio desse. O marido vendeu até o carro, mas depois se endividou tudo outra vez. Né? Isso é real. Eu recebi esse telefone, né? Telefonema, falamos por telefone sobre isso. Ô, professor Dutra, e quando nós somos pegos de surpresa com uma dívida, que também acontece, né? Às vezes a gente acha que a vida está toda organizada, de repente vem uma conta bomba, né? Olha, o Jader, isso realmente acontece. Às vezes você está equilibrado, fala, puxa, dessa vez eu estou em dia, daqui a pouco me surge um débito, alguma coisa que você deixou de pagar, né? Um IPTU da vida, ou você está devendo 2 meses seguidos. Isso é realmente desastroso. Mas aí tem um fator, né? Que é a bagunça, é a desorganização. As pessoas precisam realmente se organizar e ter uma agenda. Eu falo isso, eu sou meio bagunçado. Então, mas não, as pessoas não podem deixar de fazer isso. Tem que se organizar, saber exatamente o que tem que pagar no mês a mês. E, com isso, ela pode ter uma ideia daquilo que ela poderia comprar, de novas dívidas que ela poderia assumir. Mas tem que colocar isso no papel. Só confiar na memória não dá, não. Ô, Jader, em relação a isso, uma das coisas que nós levantamos, né, da pesquisa que nós fizemos para o Serasa, é que eram 2 os principais motivos. O primeiro era de doença. Há uma doença grave na família e a pessoa não tem plano de saúde. Então, para não depender do SUS, que às vezes demora muito, então cai aí, né, na iniciativa privada e aí a conta pode ir lá para o espaço e aí a pessoa se endivida. A outra coisa é a perda do emprego, é o desemprego. Né? O desemprego é outra coisa que pega no pé, né, para valer
na vida de uma pessoa, porque ela tem, geralmente as pessoas não têm reserva, né, porque ganha pouco, não tem reserva, não consegue manter uma reserva, e aí, né, fica desempregado, apesar de ter o seguro-desemprego, apesar de ter aí algum, né, tipo quando você faz o acordo, né, ali para sair, mesmo assim aquilo lá acaba rápido enquanto você não arruma emprego, né, e às vezes demora É muito. verdade. Essas duas coisas é que acabam impactando demais na vida da pessoa, como fatos inesperados que a pessoa não tem como se defender de imediato. Muito bem colocado. Bom, gente, chegamos ao final. Passou rápido, não? Foi muito rápido, viu, Jada? Muito rápido. Nós só temos a agradecer, né? Certamente tem muito tema a ser tratado ainda, mas, Tereza, acho que a gente vai precisar deixar para um outro programa, né? Sem dúvida. Muitíssimo obrigada, foi muito agradável participar desse momento importante. Obrigado, professor Dutra. Obrigado, professor Jorge. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado a todos. Abraço. Um Abraço forte para você, abraço. gente. Nos Obrigado pela veremos na oportunidade próxima. de Nos estar veremos no conversando com próximo. vocês e com os nossos ouvintes. Né? É isso aí, gente. Tudo de bom para vocês aí. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Um abraço, Tereza. Obrigado, professor Dutra. Obrigado a você, Jada. Apagando, né?